desinformação, em todos os contextos que ela circula, ela vai ser sempre ruim, né? Num contexto eleitoral, por exemplo, né, a gente sabe que mentira e guerra entre partidos e políticos, isso é uma coisa que sempre existiu, um mentindo contra o outro, né? Mas o que a gente percebe, né, a dimensão que as coisas tomaram nos últimos anos no Brasil é que isso passou a ser um instrumento, assim, né? Passou a ser uma coisa muito sistematizada, que a gente muitas vezes fala não só fake, né? Não só desinformação, mas também mentiras, né? Muitos usavam de mentiras para justificar políticas públicas que muitas vezes elas não têm valor nenhum, ou para, além dos ataques habituais, assim, né? Mas para, digamos, para tumultuar o debate público, né? Então, em vez de a gente estar debatendo coisas importantes, a gente fica ali tendo que desmentir e apagar incêndio de coisas que não são relevantes, que são mentirosas, né? Num contexto de tragédia, e que a gente pode pegar, né, tanto o exemplo da pandemia da Covid-19 e agora essa tragédia climática que a gente tem uma questão, assim, que, por exemplo, durante a pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Era o novo coronavírus, ele era um vírus novo, o SARS-CoV, né? Era uma coisa que ninguém sabia muito, de repente ele se tornou uma coisa, não era uma coisa que estava só lá na China, de repente ele se espalhou, estava na Europa, estava no Brasil e tivemos então uma pandemia mundial, e aí o número de casos, o número de mortes, aquela coisa toda assustadora, né? Então, nesse contexto em que todo mundo estava, principalmente no começo, estava todo mundo ainda tateando, né? Tentando entender o que estava acontecendo com o mundo, as pessoas ainda estavam também formando a opinião delas sobre o que estava acontecendo no mundo. Então, quando a gente tem, nesse contexto de desinformação, tu tem aí o problema que isso pode deturpar, inclusive, a opinião que as pessoas vão formar sobre um determinado assunto, né? Então, acho que no caso da pandemia, a gente tem um exemplo muito, muito importante, assim, das vacinas, né? E que isso teve um efeito prático, né? A gente pega no Brasil, assim, a desconfiança das vacinas elas foram tão atacadas, tiveram tantas desinformações sobre as vacinas da Covid-19, que no fim isso se estendeu para todas as outras vacinas, e o Brasil sempre foi muito reconhecido internacionalmente, né, pelo seu Programa Nacional de Imunizações, o PNI, e a gente viu uma queda, né, de vacinação de doenças assim que são evitáveis, né? Por exemplo, o sarampo, poliomielite, que são doenças que estavam assim praticamente erradicadas, que são doenças absolutamente evitáveis e que elas podem levar à morte, e que a desinformação ela levou a uma desconfiança generalizada das pessoas, né? E quando a gente pega agora esse contexto de novo de tragédia climática, e que isso é um ponto importante, assim, porque ainda é uma tragédia climática, né? E ainda há muito negacionismo, ou esse entendimento ou o uso da expressão desastre natural, apenas chuva, né? E hoje já se sabe que não se trata apenas de não é só natural, né? Não é só a chuva que caiu, é todo um contexto social e político de decisões que foram tomadas há mais tempo, que culminaram com, né, além desse contexto de emergência climática, que culminaram com um estado, no caso do Rio Grande do Sul, que está com mais de 2 milhões e 200 pessoas afetadas, mais de 150 pessoas morreram, né, das 495 cidades, 460 ou 50, eu vi o boletim hoje de manhã, foram afetados. Então, assim, praticamente o estado inteiro foi afetado. Então, isso é uma tragédia climática, ela é uma consequência não apenas da chuva, né? Mas voltando, assim como da Covid, assim, isso é uma reflexão que outros pesquisadores, assim, da desinformação também têm falado, essa coisa do desastre climático, da tragédia climática, também é uma coisa que é nova para muitas pessoas, né? Embora cientistas, ambientalistas e quem acompanha isso já venha falando sobre isso, olha, a gente tem que estar atento, olha, né, é fato, desde os anos 80, né, os relatórios do IPCC falam sobre isso. Então, é um assunto que ainda é um pouco novo para algumas pessoas. Então, as pessoas ainda também estão formando opinião sobre o que é isso, né? Então, toda informação ela vai impactar muito, seja ela verdadeira ou falsa. Só que a falsa ela tem um impacto muito negativo, porque daí as pessoas elas não vão saber
né, no caso do Rio Grande do Sul, assim, a gente vê, por exemplo, ondas, né, narrativas. Se eu tô falando muito, se vocês quiserem me interromper, falem. Se vocês têm pontos específicos, que eu já vou emendando um assunto no outro aqui. Não, tá ótimo. Já foi respondendo algumas outras questões aqui, tá perfeito. Pode seguir. Não, então beleza, se quiser engaça aqui na primeira. Mas assim, algumas ondas informativas, né, que a gente já observou no Rio Grande do Sul, que algumas se referem, por exemplo, a doações, ou muitos ataques, né, a atuação do Estado, e a atuação do Estado, né, tanto o que quer dizer, o que significa o governo federal, estadual, os governos municipais, né, então os ataques às instituições estatais, governamentais, outra linha, assim, uma outra linha narrativa, desinformativa, assim, que vai nessa linha de mais alarmista, né, então tem uma coisa que ela é muito grave, assim, porque e que daí a gente pode puxar aqui para a responsabilidade das plataformas, né? Porque o que mais circula, normalmente, são esses conteúdos que têm um apelo emocional, são geralmente os conteúdos muito negativos, o bebê que foi o corpo do bebê, o relato do cara que viu um corpo de bebê, pensou que era uma boneca, mas não era, ou aquela coisa, o prefeito que deveria estar fazendo alguma coisa, mas não fez, e muitas vezes isso nem é confirmado, então as pessoas que estão roubando doações, então tudo isso causa muita indignação, e tudo isso causa revolta, e as pessoas compartilham isso cegamente, sem saber se é verdade ou não. E aí isso é problemático, porque as plataformas, elas estão fazendo com que a informação ruim chegue mais às pessoas, porque isso gera mais compartilhamento, mais engajamento, mais likes, né? A informação que explica o que é, ela engaja muito menos, porque não tem tanto apelo emocional, não tem essa coisa da indignação. E tem uma outra coisa muito problemática também, que é promover esse ceticismo em relação às instituições, né? E isso é ruim também, porque assim, quando a gente pensa, quando tu tá promovendo esse ceticismo em relação às instituições, a gente tem que lembrar que os bombeiros são o Estado, as universidades são o Estado, a defesa civil é o Estado, o órgão de saneamento, né, básico da cidade também representa o Estado. Então, tudo isso é o Estado, né? O Estado não é só o Poder Executivo, não é só o Lula, Eduardo Leite, o Poder Legislativo, né? Não é só Executivo e Legislativo, né? Não são só os vereadores e quem tem lá executando e legislando. O Estado são todas essas instituições. E aí, quando está promovendo esse ceticismo, a gente tem uma coisa muito grave, né? Porque tudo funciona porque a gente também tem essas instituições ali trabalhando, né? Era até uma das minhas perguntas aqui, né? Como a desinformação sobre sistemas críticos, principalmente agora, né, do Rio Grande, ela afeta a confiança pública nas instituições. Que não é só como você falou, não é só o presidente ali, um governador, é o conjunto em geral, né? Exato, porque daí tu gera desconfiança em relação à pesquisa, por exemplo, né? E a pesquisa nas academias, nas universidades, ela é muito importante para a gente saber o que é essa tragédia, como ela acontece, como prevenir, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Quem foi responsável por isso e como a gente evitar isso. Então, assim, quando tu mina a confiança nessas instituições, na verdade, tu tá minando, inclusive, isso, assim, né? A possibilidade da gente confiar que vai ter pesquisa para resolver isso, né? Além do trabalho mesmo que as pessoas estão fazendo, porque, assim, é claro que tem muitos voluntários, é claro que todos eles estão ajudando, mas, assim, foram o corpo de bombeiros que estão orientando, eles que sabem como fazer resgate, eles que estão, né, a defesa civil que está vendo, que está olhando, né, para as estruturas, para que nada desmorone, para que as pessoas não né, para que a situação que já é muito grave não piore ainda. Então, o posicionamento crítico em relação a todas essas instituições, ele deve existir, porque, obviamente, né, são instituições públicas e a gente tem que sim cobrar para que elas sejam eficientes, né, e que haja e cobrar competência para quem está gerindo, né, da gestão disso. Mas esse ceticismo, ele é problemático por causa disso, porque ele aí tu paralisa tudo, né? E outra coisa, do ponto de vista político, assim, isso é uma reflexão também que uma pesquisadora recentemente compartilhou com a gente, uma matéria,
que tem essa coisa de tu minar tanto esses agentes que supostamente não estão fazendo nada, que aí esse ceticismo ele cria a expectativa de que tu venha de novo um enviado de Deus que vai resolver tudo e que seria um outsider, uma alternativa ao que está posto. E normalmente essas pessoas que vêm e se apresentam como uma alternativa ao que está posto, geralmente não é. Então fica cria essa ideia do bem contra o mal e de que o que está aqui agora como é que chama? É ruim, é o pior, é o malévolo, enfim, né? E só uma luz divina, sei lá, vai resolver os nossos problemas e as coisas também não são bem assim. Eu vou pular lá pra baixo. Atualmente eu acompanho bastante coisa, no caso, acompanho bastante coisa da Lupa. E aí, como que é feita essa checagem? Como que tá sendo essa apuração no caso, né? Especificamente da tragédia, tu diz? Isso, principalmente na parte do Rio Grande, assim. Mas, no geral, se você quiser também aproveitar para comentar em mais situações. Tá. A checagem de fatos, ela tem uma metodologia muito específica, né? Da forma como a gente faz a verificação de conteúdo, como a gente apura as informações. Né? Quando a gente faz uma matéria de checagem de fatos, aí tanto pode ser o debunking, que a gente chama, né? Que é quando a gente desmente algum conteúdo viral das redes sociais, né? Esses boatos que circulam nas redes sociais, tanto quanto quando a gente checa, por exemplo, a fala de algum político para saber se o que ele falou é verdadeiro ou falso, etc. Tudo isso a gente tem uma técnica e tem uma metodologia. O trabalho do repórter, de qualquer forma, sempre é muita apuração e confirmar e apurar e verificar mais 1, 2, 3, 5 mil vezes antes de publicar. E o trabalho de checagem é a mesma coisa. Uma trovoada aqui. Então, assim, na nossa metodologia, a gente tem uma das coisas que são muito importantes nesse trabalho é a gente ser o mais transparente possível, né? Então, por exemplo, tudo que a gente sempre privilegia fontes públicas, dados públicos, né? Aquilo que seja também possível, aquilo que seja fácil e possível para que as pessoas elas possam, por elas mesmas também, verificar e confirmar, né? Então, dados oficiais, dados de defesa civil, relatórios oficiais do SUS, relatórios oficiais do meio ambiente, o que o INPE, né, lá, que mede as queimadas na Amazônia, quais são os relatórios, como acessar esses relatórios. Então, a gente privilegia esses bancos de dados públicos e a gente coloca o link de tudo que a gente faz. Então, se a gente vai apurar número de queimadas, sei lá, as queimadas na Amazônia, a gente vai disponibilizar o link para que a pessoa também possa clicar lá e possa entender o que são os diferentes satélites, o que eles medem, como que eles conseguem saber se uma área foi mais desmatada ou não, no período, etc. Né? Então, isso é uma das coisas. A gente sempre segue uma técnica e a gente privilegia essa transparência. Então, todas as matérias, vocês podem ver aqui no site da Lupa, todas as matérias têm link. Então, se a gente conversa com uma pessoa, a gente faz o print daquela conversa, a gente bota lá e bota o link para que a pessoa ela possa também fazer esse caminho, né? E isso também é um pouco de educação midiática, assim, porque a gente quer que as pessoas saibam como verificar uma informação, que elas saibam o caminho que a gente fez, né? E agora, especificamente sobre isso, sobre a tragédia lá no Rio Grande do Sul, a gente está, desde o dia 3, 4, desde o dia 3, mais especificamente, desde o dia 3 de maio, que a gente está com uma equipe muito focada na cobertura disso, né? Tem muita desinformação, então a gente fica muito atento ao que chega, aos conteúdos falsos que circulam em correntes de WhatsApp, ao que circula nas redes sociais, ao que os políticos estão falando, e a gente consegue perceber, assim, como que alguns conteúdos, eles se transformam em fake, assim, sabe? E às vezes é uma coisa muito besta, porque às vezes alguém lança, digamos, a semente da discórdia, alguém vai lá e faz um vídeo e coloca uma dúvida sobre uma situação X. Quando aquilo começa a ser compartilhado, porque alguém se indigna com aquilo, ele começa a viralizar, a ponto que se transforma numa fake news. E esse é um exemplo, assim, na semana passada teve um caso que foi
um conteúdo que as pessoas começaram a dizer que a Anvisa estaria barrando ou atrapalhando o envio de medicamentos para o Rio Grande do Sul. E tudo começou porque um médico fez um desabafo nas redes sociais, num vídeo, porque ele sabia de 3 aviões que atrasaram a decolagem em 3 aeroportos específicos. E aí atrasaram a decolagem por questões habituais de rotineiras, assim, de que quando tu tá levando medicamentos, né, num avião, tu tem que seguir algumas regras, né? Porque, por exemplo, se é um medicamento controlado, tem que estar numa temperatura específica, porque senão ele pode gerar... Tem que estar limpo, né? Porque assim tu tem, né? Obrigatoriamente tu tem que evitar contaminação, tu tem que evitar uma série de coisas que se chega o medicamento lá todo escangalhado, pode dar um problema ainda maior, né? Então, assim, foi um caso muito específico de 3 aviões que atrasaram a decolagem, mas que eles não foram impedidos. Em nenhum momento houve qualquer impedimento, né, da Anvisa para que chegassem medicamentos para lá. E aí, esse caso pontual, né, na medida que as pessoas foram compartilhando a indignação desse médico, isso virou uma grande desinformação que dizia que o governo e que a Anvisa estava impedindo que a população gaúcha recebesse remédios e tal, né? Então, isso mostra, assim, o caminho que a desinformação faz. E a gente procura fazer esse caminho, sabe? A gente procura entender quem começou a espalhar isso, né? Da onde que essa pessoa tirou essa informação? Ele se baseou em quê? Quais foram as fontes? O que a Anvisa diz? Quais foram os aeroportos, né? Então, a gente tenta seguir todos esses passos e explicar cada um desses passos para que a pessoa saiba, olha, começou dessa forma, isso se espalhou desse jeito, mas é mentira, né? Isso não procede, a informação não procede, etc. Na questão de imagens ou vídeos produzidos por inteligência artificial, como é que vocês fazem para verificar a autenticidade desse material, no caso? E ainda ontem ou hoje mesmo saiu uma matéria de um helicóptero que foi que assim, ele é muito mal feito. Sim. E tem algumas imagens que elas até são bem feitas, assim, mas tem outras que elas são muito mal feitas e muita gente acredita, porque elas são levadas pela emoção, né? Aquela coisa da indignação. Como assim? O governo não tá fazendo nada, aí vem o empresário e salva o mundo, né? Então, mas assim, existem várias ferramentas hoje que te ajudam a gente pode usar, inclusive, a inteligência artificial a nosso favor para ela nos ajudar a identificar se uma imagem ela foi gerada por meio de inteligência artificial ou não. Tem ali, quando vocês... Até passando, né, o merchan da Lupa, assim, no site da Lupa, a gente tem, no Lupa Educação, que é um braço da Lupa, a gente sempre tem um monte de conteúdo com dicas, assim, de como que as pessoas elas podem confirmar se um conteúdo é ou não, né, se um vídeo ou uma imagem foi ou não gerado por inteligência artificial. Então, assim, existem algumas ferramentas que te ajudam a fazer isso, e existe um olhar atento também, assim, né? Desde tu olhar para aquela imagem e às vezes ver se tem alguma distorção, se tem alguma imagem que tá borrada, quando às vezes tem a imagem de uma pessoa, confirmar se tem todos os dedos, que às vezes são detalhes assim, sabe? Confirmar se tem todos os dedos, se o fundo, se a parte do fundo e da cabeça tem algum borrão ou não. Sabe, tu vai tentando montar, assim, montar esse quebra-cabeça, assim. E além disso, tu também pode pesquisar o assunto da imagem, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Não me ocorre agora, assim, mas às vezes é uma imagem feita com inteligência artificial para sugerir que houve uma greve em tal lugar, sabe? E aí, digamos que a legenda da imagem diga isso, né? Então, tu pode pesquisar, puxa, greve em tal lugar, greve no Paraná. Teve, sabe? Então, tu vai batendo as informações. Teve greve mesmo? Beleza. Essa imagem, ela é representativa de alguma rua dessa cidade. Às vezes, tu pode usar até o Google, como é que chama? O Google Maps para confirmar. Eu várias vezes uso isso, assim, quando circula uma imagem, eu quero ter certeza que aquela imagem diz respeito a tal lugar, e eu tô longe, eu uso o Google Maps, vejo a fotinho do satélite, às vezes eu vejo aquelas fotinhos que mostram a fachada do local para confirmar se é lá mesmo ou não. Então tem esses caminhos, é claro, tem que ter um pouco de proatividade, assim, né? Tu tem que querer não
querer não passar para frente uma informação que tu não tem certeza. Acho que essa é a principal coisa, assim, né? Se não tem certeza, não passa para frente. Né? Se não quer ter todo o trabalho de confirmar, então só não passa para frente. Era até uma das perguntas que a gente formulou aqui, que eram as formas de combate, que entra não só a parte da inteligência artificial, né? Que era como que você acha que as instituições, tanto de ensino, de mídia, parte de governo, plataforma, no geral, né? Como as instituições, elas podem colaborar para que meio que tantas fake news ou vídeos produzidos por inteligência artificial, fotos e tal, eles sejam reduzidos, que eles não tenham tanta força, né, no meio da população. Eu acho que, assim, a primeira coisa, né, é a educação midiática. A gente precisa incluir isso na escola, nas universidades, mas já de pequeno, assim, né, de como as pessoas relembrar, ensinar mesmo, a gente pensar como que a gente se informa, como consultar um conteúdo na internet, como pesquisar, como verificar se é verdadeiro ou falso. Isso é uma coisa que a gente aprende desde cedo, assim, sabe? Que isso deve ser incentivado, assim, já nas escolas, sabe? Para que esse hábito de confirmar a informação e de segurar o dedo, né? De não compartilhar uma informação se tu não tem certeza se ela correta ou não, acho que esse é uma coisa muito importante, assim, né? É muito importante também, assim, a responsabilidade das plataformas, né, em relação a isso, porque é o que a gente estava falando, muitas vezes os conteúdos que mais engajam são conteúdos que têm esse tom alarmista e que trazem informação falsa, ou discurso de ódio, né? Como isso gera indignação, as pessoas compartilham mais e, com isso, as plataformas ganham mais dinheiro com isso, né? E isso é uma coisa que as plataformas deveriam ser responsabilizadas, né? A gente... tem muitos exemplos, inclusive, né, de venda de produtos falsos ou sem comprovação científica que usam a imagem do Drauzio Varela, de apresentadores, de artistas conhecidos, de atores, de atrizes famosos e tudo mais, né? Então, as plataformas, elas têm que se responsabilizar por isso. A gente, né, tá em ano eleitoral agora, e isso vai ser uma coisa que a gente espera, assim, que vai aparecer muito. Áudio também, e áudios, eles são muito complexos, assim, da gente confirmar a veracidade, né? Porque tu perde, assim, a possibilidade de fazer comparações e tudo mais, né? Quando tem imagem, tu consegue comparar. Quando é áudio, fica um pouco mais restrito. Então, o TSE, na resolução, né, nas resoluções para a eleição agora, as eleições municipais de 2024, o TSE já prevê, né, que como é que chama? Prevê ações e sanções para quem fizer uso, né, de inteligência artificial para promover desinformação. Então, assim, tem instituições que elas estão fazendo esse caminho, mas eu acho que é também um pouco um processo de conscientização coletiva, assim, né? E que passa muito pela educação, sabe? Que é muitas vezes um trabalho de formiga, assim, né? Às vezes parece que a gente está enxugando gelo, mas não, assim, às vezes parece que está enxugando gelo, mas tem sim a sua importância. Tem o seu efeito, sabe? A verificação de fatos, ou só tu falar com o colega ali, cara, não tem certeza, não compartilha, ó, isso daí não é correto, tenta confirmar por aqui, dá um Google, sabe? O Google é um jeito fácil, assim, de tu ver se outros, né, jornais, enfim, portais de confiança estão publicando, estão falando isso, quantos estão falando. Então, é um trabalho de formiga, assim, de conscientização coletiva, mas que acho que é o caminho, sabe? Agora, indo para um sentido mais, como eu tinha comentado contigo, mais de dicas, no caso, né, para as pessoas. Quais seriam os principais sinais de alerta, né, que indicam que uma informação ela pode ser falsa, que aquilo dali não é verídico? Quando, assim, normalmente a desinformação ela tem algumas características, né? Ela depende muito do contexto, mas uma das características que é muito comum, assim, é o tom alarmista.
Então, às vezes, quando é por exemplo, sobre a vacina, ela tem um tom alarmista dizendo que todo mundo vai morrer se tomar vacina. Mas como vai todo mundo morrer? Né? Da onde? Quem disse isso? Né? Então, esse tom é sempre um alerta, assim, para todo mundo. Né? Quando tem algum um tom muito negativo ou maniqueísta também, isso também, às vezes, é uma característica de um conteúdo desinformativo, né? Essa coisa de ter alguém que está querendo acabar com tudo e todos, sabe? Ou querem fechar todas as igrejas, mas como? Com base em quê? Quem são eles, né? Muitas vezes tem essa figura do eles, assim, que isso é muito comum, assim, eles querem acabar com a família, etc. Então, assim, mas esse tom maniqueísta, assim, ele também ele é uma característica, assim, de muitos conteúdos desinformativos. E acho que é também, assim, quando não cita uma fonte segura, né? A gente tem que ficar atento quando sabe, quando a fonte é a minha tia do WhatsApp, assim, ou quem disse, sabe? Se não está muito evidente, assim, qual é a fonte, vale desconfiar, vale ficar de olho e de novo, assim, faz uma pesquisinha ali, mas quem falou mesmo que isso aconteceu? Quem mais está dizendo isso, né? Existe algum dado público já sobre isso? Se não existe, é porque pode ser que isso não seja verdadeiro, assim, né? Muitas vezes a data, isso é uma outra coisa. Data é uma coisa muito importante, porque muitas vezes os conteúdos, eles são descontextualizados, né? Ou então é um vídeo antigo, publicado agora, e que, de repente, no contexto, quando ele foi publicado pela primeira vez, ele fazia sentido, ele estava no contexto X, e aí, quando ele foi publicado agora, não é falso, porque não faz o menor sentido, né? Teve um exemplo nas eleições de 2022, que logo depois das eleições, um vídeo começou a circular de vários militares em algumas estações do metrô de São Paulo. E aí a legenda do vídeo dizia, eles estão chegando, vai ter tomada, vai ter, o golpe, os militares vão ocupar, agora eles já começaram a ocupar algumas estações e tudo mais, mas assim, o vídeo era real, mas era um treinamento que tinha sido realizado 2 anos antes e que não tinha absolutamente nada a ver, era um treinamento comum, normal, que estava, depois quando a gente pesquisou, dava para ver que estava até documentado, assim, no exercício, treinamento de um batalhão específico do exército, né? Então, ficar atento à data das coisas, porque às vezes é uma pegadinha, assim, que dali tu também já causa um pânico geral, né, nas pessoas.